Bom dia a todos, bem-vindos à mesa redonda virtual da Redpoint. Antes de mais nada, deixe-me agradecer a presença de todos vocês que se juntam a nós no dia de hoje. É sempre um grande prazer ter nossos clientes, nossos amigos do setor em nossos eventos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Thaís Italiani, sou gerente do time de inteligência de mercado aqui na Redpoint. É uma honra fazer parte desse grupo desde 2017 e liderar uma equipe de talentosos analistas especializados em seus mercados agrícolas, energético, uma equipe motivada pela curiosidade, compromisso com a excelência e uma paixão compartilhada pelo mundo de commodities. Nossos analistas, eles trabalham em parceria com nossa equipe comercial de gerenciamento de risco para fornecer aos nossos clientes as melhores análises e insights possíveis. Para a sessão de hoje, eu tenho o prazer de apresentar alguns dos membros da nossa equipe que se juntarão a mim nessa mesa redonda para discutir o atual conflito e os seus impactos no mercado global de commodities. Em especial, hoje abordaremos o mercado de grãos, fertilizantes e energia. Temos conosco Heitor Paiva, nosso analista de macroeconomia e energia, Pedro Schick, especialista em grãos e proteínas animais, Davi Silberg, dedicado aos mercados de trigo e algodão, e Natália Gandolfi, nossa especialista em café, que hoje compartilhará conosco os desafios relativos aos fertilizantes. Bom, então vamos começar a nossa mesa redonda. Infelizmente, entramos na terceira semana do conflito entre Rússia e Ucrânia. Muitas questões ainda estão sem definição e esse conflito ele chega no momento em que a economia mundial ela está enfraquecendo devido ao contexto de inflação. A incerteza sobre o que virá em seguida tem aumentado a demanda por ativos considerados mais seguros e também tem trazido ao centro das atenções o tema da segurança alimentar. Nesse contexto, vamos ouvir nosso time de especialistas, com a principal pergunta. Começo por você, Heitor, e quero trazer o tema sobre como esse conflito afeta os mercados de commodities e os cenários de inflação global. Bom, obrigado, Thaís. Então, acho que é importante colocar que, mesmo antes da guerra, a gente já vinha em um contexto de aperto generalizado em algumas commodities agrícolas, né, por questões relacionadas ao próprio as condições meteorológicas, mas principalmente na cadeia de energia, era muito evidente esse aperto no petróleo, por questões de estratégia financeira das próprias empresas do setor. O problema é que isso, né, já vinha criando, né, gestando uma inflação nesse momento anterior à guerra, e a guerra chegou para piorar essa situação, infelizmente. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é que o prêmio de risco de várias commodities aumentou nessas últimas semanas. Isso se reflete, né, nos preços correntes, mas também nas curvas futuras de várias commodities, e também nos fazem pensar que talvez a inflação ela seja um elemento que vai durar por mais tempo do que a gente estava esperando inicialmente, né, em 2022. Então, assim, se, por exemplo, os Estados Unidos já estava com uma inflação de 7,5% antes da guerra, agora é um cenário factível já esperar algo acima de 8%, tá, para esse ano. Então, isso coloca inúmeros desafios para muitos bancos centrais agora, tanto desenvolvidos, mas principalmente os emergentes, né, que já têm começado o ciclo de aperto monetário, mas até o momento não tem visto a inflação cair. Então, de uma forma geral, esse conflito vem justamente para piorar uma situação que já era muito delicada. E o quanto mais demorar esse conflito para terminar, ou pelo menos, né, a percepção de risco continuar elevada, mais esses impactos negativos devem ser exacerbados. Bom, acho que eu posso continuar aí do lado dos grãos. É algo que vem sendo bastante mencionado também mídia e quem tem feito essa cobertura, é a grande presença dos dois países envolvidos nesse conflito, tanto Ucrânia quanto Rússia, nos mercados de milho, girassol e principalmente trigo. Aqui do nosso lado do mundo, no Brasil, nas Américas, em vários produtos a gente compete, por exemplo, no próprio milho, no caso do girassol, o óleo de soja compete com o óleo de girassol para diversos destinos, e aí, conforme esses países saem do mercado, param de exportar, seja por restrição de exportação, no caso da Ucrânia, ou possíveis sanções à Rússia, esses destinos que ficam sem o seu produto têm que procurar de outros lugares, e por isso afeta a gente. Acho que um outro ponto importante da gente também estar aqui é o fato de que
Além disso, a gente tem todo o problema de que o conflito pode impactar a próxima safra na Ucrânia. Então, e aí um argumento que a gente tem falado bastante é que assim, não necessariamente a intensidade, mas principalmente a duração do conflito é o que vai ser determinante nesse sentido, porque nós temos aí não necessariamente só a destruição física das plantações pode ser danosa para a próxima safra na Ucrânia, mas também todo o problema operacional, falta de mão de obra, falta de logística para entregar fertilizante, pegar os produtos, levar no porto, efetivamente exportar. Então, tudo isso, mesmo que a intensidade do conflito não aumente, enquanto ele durar, esses problemas logísticos vão perdurar. E eu acho que também para comentar um pouco da dinâmica, um pouco diferente do trigo, né? Vou também convidar o Davi para comentar um pouquinho sobre isso também. De fato, a gente sabe que o choque no mercado de trigo foi muito forte, dado que a Rússia e a Ucrânia, juntas, representam em torno de 30% das exportações globais dessa commodity. E elas são também a principal fornecedora do mercado de importação do Oriente Médio e do Norte da África, né? Então, quando esse conflito começou, é importante saber que boa parte das exportações desses dois países se davam por portos na região do Mar Negro. E poucos dias após os primeiros disparos, grandes operadoras marítimas e de comércio exterior, como por exemplo a Maersk e a ADM, anunciaram suspensões totais ou parciais na região, dado que houveram relatos de bombardeios e até naufrágios de navios civis de bandeira neutra. Então, diante desse risco, a logística de exportação da Rússia, da Ucrânia e dos demais países do Mar Negro ficou muito prejudicada. Outro ponto importante, ainda na questão da oferta da commodity, é que a guerra começou em torno de 7 meses após o início da colheita do ciclo 21-22. Então, uma parte considerável desse total, desse ciclo, já havia sido exportado. De qualquer forma, olhando para o horizonte mais longo e desenvolvimento do conflito, é importante já olharmos para a safra seguinte, 22-23, que começa em meados desse ano 2022. Sabemos que, por exemplo, esse choque de oferta desses grandes fornecedores gera muita pressão nos grandes importadores, não só naqueles mais ligados à oferta do Mar Negro, como eu já citei, os países do Mediterrâneo, norte da África e no Levante, mas também até países mais distantes como o Brasil, que também depende muito de importações, notadamente da Argentina, para o seu abastecimento de trigo. Outro ponto muito importante é que mesmo que aqueles países, aqueles importadores que conseguiram garantir o seu fornecimento, ainda assim vão enfrentar dificuldades por conta dos aumentos dos gastos logísticos e do gasto de combustíveis. Thaís, além disso, um dos principais papéis que a Rússia desempenha nos mercados de commodities é o fornecimento de fertilizantes, né? No ano passado, a Rússia foi o principal exportador de amônia, ureia, nitrato de amônio e NPKs, que são, nessa ordem, importantes fontes de nitrogênio e podem impactar as lavouras em geral, mas especialmente aquelas com alta remoção de nitrogênio, como soja e outras oleaginosas, leguminosas e até outras culturas como cacau e café. A Rússia também é o terceiro maior exportador de MOP e enxofre e também está no topo das exportações de DAP-MAP. Então, em alguns desses mercados, a Rússia leva quase metade, como no nitrato de amônio, mas a sua menor participação é no mercado de enxofre e, mesmo assim, ela ocupa 10% do mercado. E esses grandes mercados que compram da Rússia, né, são o Brasil, a própria União Europeia, os Estados Unidos. E, além disso, as exportações de fertilizantes russos já haviam sido um pouco restritas antes do conflito, né, devido a alguns controles de exportação pelo governo no ano passado, mas a invasão e as sanções seguintes adicionam outro elemento, né, outro elemento caro a essa mistura. Então, acho que assim, só para concluir, eu acho que, Thaís, é importante comentar que, né, existe esse aperto de oferta bastante evidenciado em quase todos os segmentos do mercado de commodities, e isso nos leva a crer que a inflação vai ser bastante resiliente em 2022, porque, assim, entende-se que a única ferramenta que a gente tem hoje para ter algum controle, né, sobre a inflação é a taxa de juros mais efetiva,
né? Só que, sim, os impactos disso a curto prazo não são tão rápidos. Então, a normalização do lado da oferta pode demorar, então, em torno de, assim, 6 a 9 meses, e isso coincide também com o efeito da própria política monetária. Então, por isso a gente está esperando, na verdade, uma inflação generalizada bastante elevada para 2022 para várias economias do mundo. Esse é um bom ponto, Heitor, e inclusive ele nos leva para a questão da segurança alimentar, né? Então, nesse tópico, segurança alimentar, o que a gente está vendo nessa perspectiva, o que a gente pode colocar aí de cor para essa discussão? Thaís, um aspecto muito importante no mercado de trigo, especialmente, é a questão dos programas de subsídios à alimentação de países de renda média ou baixa, notadamente por causa do trigo no Oriente Médio, Norte da África, em especial o Egito, que é o maior importador do mundo. Esses programas são tão importantes para o país que eles já duram há mais de 60 anos lá, com políticas de grande compra de trigo importado para garantir um preço baixo às populações. Então, eles representam uma parte muito grande também do orçamento público egípcio, que é um problema até apontado pelo próprio FMI, que chegou a negociar com o Egito para reduzir o total gasto com esse tipo de programa para um título de referência. Nos anos 70, 20% do orçamento público do Egito era destinado a programas de subsídio, que é uma situação insustentável, né? Como o Heitor comentou, é questão fiscal e macroeconômica. Porém, quando o governo anunciou que ele ia acatar as recomendações do FMI, ele se viu forçado a recuar poucos dias depois diante da pressão popular. Vocês estão mesmo diante de 20% do orçamento sendo destinado a programas de subsídio, aí abarcando não só trigo e alimentos, mas também energia e transporte, a pressão popular fez com que o governo recuasse em poucos dias. Isso mostra quão importante a segurança alimentar é para a estabilidade política, não só desses países, mas até de nações mais desenvolvidas, né? Trazendo a discussão mais para o presente, a gente sabe que o Egito sofreu, e a região toda dos países vizinhos, que também importam muito trigo, sofreram grandes choques com a Primavera Árabe no período 2010 2011. O Egito não foi exceção e foi forçado, com esse contexto, a recuar essas políticas e reduzi-las um pouco. Chegando ao contexto de crise da pandemia um pouco mais estável. A própria avaliação do FMI do Egito vê a dívida pública egípcia como sustentável. De qualquer forma, essa avaliação foi feita antes do contexto de guerra. Então, assim que o conflito começou, em poucos dias, o governo egípcio, que abastece seu país via leilões públicos, se viu forçado a cancelar 2 leilões em seguida, que é muito marcante para o país, e também sentiu que o preço do pão para o egípcio aumentou 65% em intervalo de mais ou menos um ano. Então, esse tipo de choque gera uma grande pressão fiscal para o Egito, que está levando a algumas discussões que vêm aparecer no mercado do Egito reformular a lógica desse programa. Uma das visões mais plausíveis que a gente está entendendo para isso é que eles diminuam o caráter universal do programa. O que eu quero dizer com isso? Hoje, qualquer egípcio, independente da sua renda, consegue ter acesso a esse pão subsidiado. É provável, possível, que no longo prazo eles sejam forçados ou sinta a necessidade de reformular esse processo, que diminuiria um pouco a demanda e seria um grande marco para esse mercado. E até aproveitando esse tópico de segurança alimentar também, a gente vê que isso é uma tendência mundial. No início da Covid, até no próprio caso do trigo, a gente teve vários países, assim, sempre que a gente tem essa situação de incerteza no mercado mais geral, os países correram para comprar trigo para garantir oferta, porque é um produto tão básico. E nesse ponto de segurança alimentar, a gente sempre acaba voltando para o mesmo assunto em grãos de oleaginosas, que é a China. E a China já não é muito parecido com esse caso, já não é de hoje que a China tem esse desejo por autossuficiência, as metas de autossuficiência em diversos produtos, e sempre foram muito centrais para essa política. Grãos, então trigo, milho e arroz são os principais, carnes e muitos, além de outros produtos também. Então, hoje a China, ela já no plano quinquenal dela do ano passado, ela já tinha uma meta de 95%, e essa meta não é nova, ela vem desde 96, já se tem essa meta de 95% de autossuficiência em grãos e carnes, e acho que esse novo choque para o mundo acelera essa tendência
da China em perseguir essa meta, e principalmente no momento que ela veio, que é um momento em que a China também daqui a alguns meses vai plantar o seu milho, por exemplo, para colher mais para depois da metade do ano. Então, já desde o ano passado, já há 2 safras, na verdade, eles vêm importando um nível, principalmente de milho, que é muito acima do que eles normalmente importariam, porque a produção o rebanho de porcos aumentou num ritmo mais acelerado do que a produção de milho, então eles ficaram defasados em relação a quanto eles estão consumindo, com relação a quanto eles estão produzindo. Como esse choque veio bem num momento de decisão, é bem provável que eles já provavelmente iriam aumentar a área plantada, iriam incentivar o plantio de milho no país. Provavelmente o país pode até ver um aumento maior de área por conta desse ponto. E, então, assim, pegando hoje quanto a China consome de milho, se eles atingissem a meta de 95% de autossuficiência, eles importariam no máximo 14 milhões de toneladas. Essa seria a conta, mais ou menos. Hoje o USDA espera que eles importem 26. Então, é uma demanda de fluxo de exportação que talvez não necessariamente venha para o Brasil, mas viria para outros países, e os fluxos se reorganizam e o Brasil é afetado, mesmo que não exporte diretamente, né? Então, é uma quantidade significativa de demanda por importação a menos. E até no próprio caso das carnes, que foi algo que manteve o mercado tanto de soja quanto de milho muito sustentado nesses últimos anos, porque a China, tendo que importar mais carne de outros países, incentivou o consumo tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Toda essa perseguindo essa meta de autossuficiência também é um ponto que pode, no longo prazo, trazer um pouco de remoção do suporte que a demanda veio tendo nesses últimos anos. Então, acho que são pontos interessantes a adicionar também. Thaís, nesse tópico, algumas commodities elas acabam ficando diferente de outras, né? Porque tem pouca ou nenhuma legislação de segurança alimentar que empate essas commodities, né? Como é o caso do café, por exemplo. Alguns países, eles até detêm estoques estratégicos, como a Suíça, e outros até incluem o café na cesta básica, né? Como é o caso do Brasil, que tem o café ao lado de arroz, feijão, macarrão, alguma fonte de proteína e assim por diante. No entanto, o impacto real da segurança alimentar em termos de café não é tão substancial quando comparado ao trigo, por exemplo. Sem falar que a demanda por café está muito correlacionada com a atividade econômica. E a inflação, ela é conhecida por ser uma fonte de corrosão do poder de compra, especialmente nas economias emergentes. Então, quando os salários acompanham a inflação, o café ele não é tão ameaçado, especialmente porque os consumidores primeiro mudarão para cafés mais baratos antes de chegarem ao ponto de realmente beber menos, né? Ainda assim, ao atingir um ponto de queda real no poder de compra, em meio ao aumento generalizado dos preços, os consumidores podem diminuir o consumo de café. E, além disso, eu queria aproveitar essa oportunidade para responder 2 das perguntas que a gente recebeu sobre o café, sobre a possibilidade de uma recuperação dos preços no pós-guerra e por que os preços não refletem o S&D em si, agora nas últimas semanas, né? Bem, antes do conflito começar, o déficit para 21-22 estava bem definido, né? A gente vê, inclusive, em 8,7 milhões de sacas, com a expectativa de crescimento da demanda e a realidade de quebra de safra no Brasil. Agora, porém, o conflito ele pode possivelmente agravar o cenário inflacionário, o que, conforme discutido anteriormente, pode levar a uma corrosão da demanda, né? Devido ao menor poder aquisitivo. Isso sem mencionar que, dependendo de como as sanções contra a Rússia são delineadas, pode até se tornar uma questão de a Rússia não receber café, né? Em vez de apenas atrasar os embarques, como parece até agora, então isso possivelmente aliviaria o déficit atual, e aí a gente teria uma certa pressão nos preços, né? Já que a Rússia representa cerca de 4 a 5 milhões de sacas por ano. Então, resumindo, o mercado ele está precificando primeiro a aversão ao risco,
já que nenhum café é produzido na Rússia ou na Ucrânia, então não há impacto direto na oferta, diferentemente de grãos ou milho. Em segundo lugar, o mercado também está precificando o risco de menor demanda, né? Devido às questões que discutimos até agora. Então, no final das contas, a reação do preço ela vai depender muito de quanto tempo o conflito vai durar, a eficácia das sanções à Rússia e como será o crescimento econômico quando o conflito chegar a uma resolução. Sim, com certeza. E também nessa frente, né? A gente não pode ignorar a atual disputa entre biocombustíveis e alimentos, né? Então, pensando nessa ótica, cabe a gente também extrapolar para um cenário de escassez de alimentos e colocar aqui nosso cenário de qual pode ser o impacto para os biocombustíveis, certo? Eu acho que assim, eu comento um pouquinho, depois o Pedro pode dar mais o view dele de soja, mas assim, é importante falar que se tem subsídio hoje no mercado de alimento para você controlar também o impacto da inflação, ele também vai existir hoje no mercado de energia. Isso é bastante evidente quando você olha, por exemplo, a Europa, alguns países relevantes, lá como a França, por exemplo, já colocou uma espécie de subsídio para combustível, né? Cada 60 litros de diesel você ganha 10 euros, dependendo da sua localidade. Portugal está entrando em algo do tipo, os Estados Unidos também está debatendo a inclusão de subsídios, aqui na América do Sul, Paraguai também colocou algum tipo de subsídio. E eu acho que é importante a gente começar a olhar para esses subsídios, porque isso até respondendo perguntas que a gente recebeu aqui dos que se inscreveram, acho que é importante colocar porque o petróleo está $100 hoje, bem próximo disso, e muita gente acredita que nesse patamar a gente já começaria a ver, teoricamente, algum tipo de destruição de demanda, né? Principalmente em países emergentes, onde você tem moedas notavelmente desvalorizadas, inflação mais elevada do que, né, nos países centrais, mas esse não é o caso. Por quê? Porque esses subsídios, eles têm, como que eu posso dizer, atrasado a distribuição de demanda que ocorreria em função de altos preços. Então, a gente aqui dentro está vendo que, na verdade, essa venda que a gente teve nos preços do petróleo nessa última semana talvez não reflitam totalmente os fundamentos, porque a oferta continua muito restrita, mas quando você começa a olhar para o lado de demanda, você tem um lockdown na China, que aparentemente, né, é significativo, mas até o momento não tem destruído tanto a demanda, mas você tem, na verdade, né, olhando para o mundo mais ocidental, enormes subsídios, né, que vão amortecer o preço do petróleo, os impactos do preço do petróleo no consumo de combustível. Então, eu acho que assim, o nosso caso para o petróleo ainda é muito positivo, né, os fundamentos estão ainda favoráveis à subida de preços. E claro, isso cada país, né, vai reagir de uma forma dessas, e o Brasil, inclusive, acho que é importante colocar que ele tem discutido, né, redução de imposto também, mas também tem a frente de biocombustíveis, né, que acho que o Pedro pode complementar mais, mas é uma ferramenta que o governo tem, de certa forma, de amortecer esse impacto do choque de energia que a gente está vendo agora. Sim, acho que, completando esse ponto, bastante junto com o que eu ia comentar. Sempre que a gente toca em inflação, principalmente no Brasil, é um ponto super relevante, principalmente no ano que a gente está. E assim, principalmente nos últimos anos, a gente veio de um longo período de preços mais baixos de commodities no geral. Nos últimos anos, que a gente teve o preço soja subindo, milho subindo, a competição entre biocombustível e comida volta a ser uma pauta muito relevante para o mercado quando o preço começa a subir. E o que é interessante nessa dinâmica de ressaltar é que assim, o biocombustível, no caso do Brasil, principalmente o biodiesel, sendo parte da razão dos preços do combustível estarem altos ou não, como o combustível impacta direto no consumidor final e é tão relevante na cesta de inflação, para o nosso caso aqui, o preço de combustível está muito ligado ao mercado internacional, então existe pouco controle. Mas o mandato de biocombustíveis está totalmente no controle do governo. Então é algo que é mais, entre muitas aspas, mais simples de mexer. É uma forma de... algo que está no controle do governo, da administração mexer, ao invés do preço internacional de energia, por exemplo, que tem muito pouco que a gente pode fazer aqui dentro. Então, acho que esse é até uma das principais motivações, né? A gente teve o corte para a B10 no final do ano passado. A gente estima, em relação
ao consumo de óleo de soja para biocombustível no ano passado. A gente estima uma queda de mais ou menos 10% no consumo de óleo de soja para esse fim. Então, em relação a esse ano, com o corte para B10 durante todo o ano de 2022. Então, assim, é bastante relevante. É algo que já surgiram rumores que pode acontecer nos Estados Unidos também, muito pelas mesmas razões, mas é com certeza um tema que vai continuar pautando o mercado aí, enquanto os preços continuarem fortes. Sim, perfeito. E ainda nessa discussão de combustíveis, né? O Heitor mesmo trouxe o gancho aí do movimento que o petróleo fez, né? Saindo de 100 para 130, agora de volta abaixo de 100. E a pergunta que fica é o que a gente espera daqui para frente, né? O que a gente pode esperar desse mercado em específico de petróleo e gás? Então, Thaís, acho que assim, é importante falar que um grande fator precificador hoje é a percepção de risco em relação ao conflito da Rússia e da Ucrânia, né? E a gente sabe que os dois países entraram em rodadas de conversa, né? Isso tem feito com que, né, o mercado olhasse para a situação de uma forma mais fria. Então, assim, existe conversa, existe uma diplomacia acontecendo. Claro, tudo pode mudar da noite para o dia, né? Esse conflito tem sido exatamente assim. Mas isso explica, em parte, né, a queda do preço de petróleo, porque, de fato, saiu de $139 no começo da semana passada e terminou em 105, hoje já está de volta, né, a $100. Então, você tem uma volatilidade muito grande, que a curto prazo você não tem exatamente nenhum controle, né, porque, assim, o mercado financeiro tem exacerbado muitos esses movimentos com base, né, em compras e vendas muito rápidas, mas quando você começa a olhar para daqui 2 meses, 3 meses e fala, bom, quais são de fato os fundamentos concretos que a gente tem hoje no mercado de petróleo que não sejam essa volatilidade de curto prazo, o nosso cenário ainda ele é muito altista para os preços de petróleo e gás de uma forma geral. Porque antes dessa guerra, a nossa hipótese inicial já era de que o petróleo bateria eventualmente $100. Isso era um consenso, não só entre os analistas de energia, mas qualquer formador de política pública em países desenvolvidos já estava contando com a possibilidade de você ter um petróleo a $100, né? E isso, na verdade, faz com que, olhando para frente, assim, os fundamentos que levaram essa visão nossa, eles não mudaram. Então, quer dizer, você ainda tem um baixo investimento nas companhias petrolíferas, né, principalmente nos Estados Unidos, você tem problemas de capacidade ociosa na OPEP. Então, de uma forma geral, a oferta está muito restrita. E agora, com esse conflito da Rússia, muitas petrolíferas saíram da Rússia, né, onde você tem um petróleo muito abundante. E é muito provável que, mesmo que quando esse conflito acabe, elas não voltem para lá, porque você tem incerteza agora relacionada ao governo. E isso, assim, já parece ser consenso, porque grandes petrolíferas têm aos poucos, né, saído da Rússia, deixado de comprar o petróleo russo, né? E isso, assim, daqui a 3 a 4 meses, a gente pode começar, de fato, a se refletir nos números de oferta, tanto de gás quanto de petróleo. Então, respondendo a pergunta, acho que é um cenário que continua altista, independentemente dessa guerra, porque talvez o mercado vai ter que se readequar e aceitar a realidade de que talvez não seja capaz de, no curto prazo, suprir, né, o gap que a Rússia vai deixar no mercado de energia. Queria pegar esse gancho aqui, né? Quando a gente discute alta do preço de energia, segurança alimentar, inflação, um tema que esteve muito em voga nos mercados agrícolas do Brasil e do mundo recentemente foi a alta no custo dos fertilizantes. No caso do Brasil, essa questão de alta, puxada por fatores geopolíticos na Europa Oriental, não é uma novidade. A gente viu que a partir do segundo semestre do ano passado, tensões da Bielorrússia com o Ocidente, posteriormente da própria Rússia com o Ocidente, levaram a reduções da oferta para o mercado global, ou, no caso da tensão da Rússia com o Ocidente, uma redução das margens dos fabricantes europeus de fertilizantes, que os forçaram a ou fechar as fábricas ou reduzir as suas produções. Ou seja, tínhamos um contexto de alta ou estabilidade da demanda, uma redução drástica da oferta. A consequência disso não poderia ser outra, uma alta no preço da ponta. Isso ficou muito claro no Brasil, que em alguns estados, por exemplo, em poucos meses o preço praticamente dobrou dos principais insumos. Por outro lado, a gente vê que o Brasil conseguiu manter uma estabilidade nas importações, ou seja, se embora a gente tenha enfrentado problemas muito sérios na questão de alta nos preços, que acabam sendo repassados para o consumidor, reforçando a inflação, a gente vê também a questão de o governo começar a se movimentar nesse sentido, de entender que, embora, beleza,
a gente tenha conseguido manter o nível de importações parecido com os anos anteriores, em alguns casos até aumentado, ainda assim é necessário agir por uma questão de segurança alimentar do Brasil. Então, o governo lançou recentemente seu Plano Nacional de Fertilizantes, que é um plano de longo prazo para diminuir a dependência externa do Brasil, que hoje está em torno de 80% para 45% até 2050. E aí, linkando, né, com esse ponto que você trouxe, Davi, sim, fala de um plano de longo prazo, mas a pergunta agora é ir para o próximo ciclo, né? O que a gente pode esperar de cenário para a próxima safra, no que tange essa questão fertilizantes? Thaís, assim, olhando, né, para as perspectivas atuais, né, a gente pode esperar, em primeiro lugar, como o Davi mencionou, um aumento de custos, visto que a cadeia ela continua estressada e os países que dependem muito de importações, eles vão precisar procurar em outras fontes, né? Aí a gente pode mencionar Marrocos, Irã, como algumas delas. E nessa última semana, a gente teve notícias de grandes indústrias produtoras de fertilizantes na Europa que não iriam mais comprar insumos de empresas russas sob sanções, né? Então, alguma disrupção a gente já tem, né? Por outro lado, os países da América do Sul essa semana, incluindo o Brasil, estão pressionando para excluir os fertilizantes das sanções devido à sua natureza essencial em termos de produção de alimentos. E, além disso, o governo declarou que os estoques de fertilizantes eles são suficientes para cobrir as aplicações até o quarto trimestre aqui no Brasil, né? Embora essa versão tenha sido contestada com a sugestão de que os estoques sejam suficientes para os próximos 3 meses, né? Em ambos os casos, com o aumento recente dos custos, a taxa de troca entre os preços de referência das commodities e os preços de referência dos fertilizantes apertou para soja, milho e café, ficando um pouco abaixo da média histórica. E ficando na média apenas o trigo, né? Portanto, essa é a primeira questão. Um trade-off pior para os agricultores em termos de custos, né? Por exemplo, um cafeicultor do Cerrado, aqui no Brasil, teria fertilizante sendo cerca de 20% dos seus custos variáveis há apenas 2 anos. E a taxa aumentou no final de 2021, antes do conflito, para mais de 40% dos custos variáveis. Então, se torna uma questão de tomada de decisão também. E para grãos, o Pedro vai poder dar uma visão melhor, né? Mas quando se trata de café, a gente acabou de encerrar a última aplicação do semestre, né? Considerando aí uma fazenda média entre o que a gente tem aí no Brasil. Mas a próxima janela de aplicação já se enquadra em um período delicado, né? Que seria de 20, 30 dias após a florada principal, justamente quando os estoques atuais estariam diminuindo, segundo as fontes oficiais. Aproveitando também aí, então, esse ponto que a Nath trouxe, acho que daqui até o final do ano a gente tem só safra de milho no inverno brasileira, safra de verão nos Estados Unidos, a gente tem só algumas das safras mais importantes no mercado de grãos e de milho e soja principalmente. Para a safra de milho de inverno brasileira, com certeza o agricultor já vem experimentando mais dificuldade de conseguir produto, preço mais caro, mas em ambas as versões oficiais, né, as que a Natália mencionou, seja para 3 meses de estoque no Brasil, seja 8 meses a versão do governo, a safra de milho de inverno ainda estaria dentro desse espaço que a gente está vendo. Então, assim, preocupa, mas preocupa menos. Falando de, acho que até puxando até um pouco mais para impactos, também, não só no tema de fertilizantes, mas em área e decisão de plantio também, que eu acho que é importante. O conflito em si, para a safra de milho de inverno brasileira, como ele eclodiu ali próximo do final de fevereiro, teoricamente a decisão do agricultor brasileiro já teria que estar tomada antecipadamente. Então, o conflito em si, a gente acha que não impactou na decisão de plantio. É lógico que a quebra de safra do milho de inverno do ano passado fez esse papel de incentivar o milho de inverno, a plantio de milho de inverno brasileiro nesse ano. Mas o conflito também chegou num momento muito propício para o agricultor
assim como a China, que tem um calendário parecido, para o agricultor americano também, que está tomando sua decisão de plantio agora. Inclusive, no final do mês a gente vai ter o relatório do USDA de intenções de plantio. Esse relatório é uma pesquisa feita de intenção de plantio com os agricultores americanos nas 2 primeiras semanas de março, ou seja, logo depois da eclosão do conflito. Então, a gente vê sim impactando muito, e como a presença da região lá, o Mar Negro, é muito mais forte no milho do que na soja, o conflito afeta a soja através do girassol, que compete, o óleo de girassol compete com o óleo de soja, mas é muito mais indireto do que o milho, que compete diretamente, os dois, inclusive pelos mesmos destinos, Ucrânia e Estados Unidos competindo pelo mercado chinês, que tem sido bastante forte. Então, com certeza, incentiva bastante o plantio de milho. E aí, até amarrando de novo num tema anterior que a gente teve, de como isso pode afetar o próximo ciclo na Ucrânia, de novo, a gente volta a repetir, quanto vai durar esse conflito vai ser determinante, principalmente porque a partir de abril a gente já tem, diferente do trigo de inverno, por exemplo, que já está no chão na Ucrânia, já está em risco, digamos assim, de novo, não só por destruição, mas também por todos os tipos de problemas operacionais decorrentes do conflito, o milho e a safra de girassol vão ser plantadas logo agora em abril. Então, quanto mais próximo de abril a gente vai chegando, mais chance, e se a gente passar dessa data, mais chance de que a gente tenha uma alta mais resiliente, porque a safra aí não vai ser só um problema de oferta sendo não podendo ser exportada, mas muito mais falta de oferta para a próxima safra. É lógico, ao mesmo tempo, os outros produtores também estão vendo esse cenário, então vou produzir mais, porque existe a possibilidade de que essa oferta não esteja lá na colheita, né? E, inclusive, o impacto disso a gente tem até visto nas últimas relatórios de venda e exportação dos Estados Unidos. Bastante milho, bastante soja também. Então, acho que são pontos importantes para trazer também. Thaís, eu queria pegar essa oportunidade também para responder uma das perguntas que a gente recebeu dos participantes, né? Se o plano de fertilizantes traria resultados para a safra 23-24, né? Bem, de acordo com o plano, como o Davi explicou anteriormente, as metas para a produção real de fertilizantes nacionalmente são apenas para o longo prazo, né? Então, a gente está falando de referência a 2050. Porém, a ação mais imediata do plano, né, é uma caravana da Embrapa que pretende percorrer regiões agrícolas para ajudar os agricultores a otimizar o uso dos fertilizantes, né? E eles estimam, dentro desse plano, uma economia de até 20% no uso dos fertilizantes, o que, teoricamente, ajudaria os estoques, né? Até o prazo, seja de 3 ou até o final do ano, né? Mas em termos de produção em si, os resultados para a produção de fertilizantes, eles só são esperados no longo prazo. Outro ponto que eu gostaria de adicionar, que eu acho que é muito relevante na discussão de aumento nos custos produtivos, é um fluxo novo, grande, que poderia se delinear no trigo, que é a autorização da China de receber importações da Rússia de todos os portos, todas as regiões da Rússia, sendo que antes apenas 7 portos que representavam as regiões menos relevantes de produção na Rússia tinham autorização. A notícia, né, o comunicado oficial veio dia 4 de fevereiro, ou seja, antes disso do conflito, mas de qualquer forma é importante notar que mesmo que esse fluxo comece a se estabelecer, ele vai enfrentar algumas dificuldades de cara por alguns pontos que a gente vem discutindo, como, por exemplo, a alta nos custos de transportes e frete marítimo, já que se os portos do Mar Negro, como eu comentei na minha primeira fala, estão bloqueados ou de difícil acesso, a alternativa que sobraria seria transportar essa produção que está naquela região do Cáucaso, do Mar Negro, do sul da Rússia, por terra até o norte, até os portos do Mar Báltico, para aí sim serem levados até a China. Então, mesmo que esse fluxo começasse a funcionar como planejado agora, assim, existiriam grandes riscos e grandes problemas, até porque se a gente levar em consideração, por exemplo, os números do USDA para a safra 21-22,
A China importa em torno de 9 milhões de toneladas, enquanto a Rússia exporta geralmente mais de 30 milhões de toneladas. Então, apesar de ser um novo fluxo que é importante, pode ser muito impactante para o mercado de trigo, mas assim é importante ter algumas reticências com questão de como isso vai impactar o mercado. Sim, com certeza. E nesse contexto todo, né, da cadeia de suprimentos, essa discussão já vinha em alta, né, como é bem sabido. Esse conflito ele chega no momento em que as filas de navios nos portos elas estão sazonalmente elevadas, então a gente vê esse suporte global, né, para o custo do frete. E o que a gente pode esperar nos próximos meses? Como essa situação tende a se desdobrar quando o assunto é logística? Então, Thaís, espera-se que essa situação melhore, né, gradualmente, mas apenas com alguma resolução a médio prazo, né? Quando a carteira de encomendas, né, que a gente chama order book, dos últimos 2 anos, começar a entrar na frota ativa. A média simples da relação entre essa carteira de pedidos e a frota aumentou de 9,8% em março de 2021 para 14,4% no final de fevereiro, o que atesta essa questão também, né? E isso também vale para outros modais de transporte, né, como caminhões que são fortemente pressionados com a demanda superando a oferta, e a gente menciona os Estados Unidos como chave nessa questão também. Eu acho que é importante colocar, Nath, que existem outros fatores que também devem pesar um pouco na recuperação do mercado de frete de uma forma geral, e daí olhando mais a questão da guerra, porque a gente sabe, né, que muitos dos portos da Ucrânia foram minados pelo exército russo, né, e existem já vários gráficos, vários mapas que mostram onde estão essas minas, ou pelo menos onde elas devem estar. Então, assim, a questão que fica bom, se acabar essa guerra, será que o trânsito vai voltar ao normal ou vai demorar para recuperar? A questão é muito provável que demore para recuperar, porque existe sem certeza com a logística do próprio local. Você vai expor a sua frota marítima em momentos de aperto global, né, de falta de container, falta de navios, a esses riscos. Então, assim, isso é um fator muito importante de alta para os índices de frete, principalmente a granel, dado a exposição que a Ucrânia tem, né, nas commodities agrícolas, mas de uma forma geral se soma, né, a esse mercado de fretes, tanto a granel quanto a container, extremamente apertado, onde você não tem para que algo dê errado. Então, assim, a perspectiva que a gente tem é que os fretes devem continuar bastante altos, justamente porque você tem uma incerteza que foi gerada pela guerra que não deve ir embora tão cedo. Sim, bons pontos. A discussão foi relevante até aqui, né? Eu aproveito para compilar os principais tópicos que a gente trouxe. Então, num primeiro contexto, o conflito persistindo, a gente tende a continuar vendo apoio vindo do fornecimento apertado, principalmente de milho, trigo, óleo de girassol, então um suporte para esses mercados. Considerando também a continuidade desse cenário, a gente tem um tom ainda altista para petróleo e gás, como o Heitor comentou em diferentes momentos aqui na nossa discussão, e isso leva ao contexto de que alto custo de gás natural mantém custo de produção de fertilizante elevado, e isso continua dando suporte para um cenário de alimentos em alta, preço de alimentos em alta, que é outro fator de pressão inflacionária. Por fim, essa conjuntura toda, ela não só representa um desafio para os bancos centrais, que já começam a aumentar a taxa de juros, como a gente comentou no início, mas elas não mudam, né? Até agora, infelizmente, não mudaram o ritmo da inflação, e é também um desafio significativo para a questão de segurança alimentar e para toda essa equação entre oferta e demanda das commodities. Bom, a gente cobriu muitos aspectos diferentes, né, do impacto do conflito nos mercados de commodities. A gente aproveitou para responder perguntas que os participantes nos enviaram no momento da inscrição. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco, ouvindo a nossa discussão e nossas perspectivas. Agradecer em especial a Natália, ao Heitor, ao Pedro e ao Davi, que se juntaram a mim aqui nessa mesa redonda. Esperamos que vocês tenham gostado dessa manhã aqui conosco. Peço a gentileza de que, ao final, responder uma breve pergunta, um questionário que a gente traz para vocês de menos de 1 minuto. Esse feedback é muito importante para a gente. E também lembrar que todos os participantes vão receber nosso white paper exclusivo sobre
os mercados de commodities em meio à guerra. Então, ali a gente traz análises detalhadas e insights sobre esse assunto. Mais uma vez, obrigada por estarem aqui conosco e nos vemos em breve nos próximos eventos.